Um minutinho só antes dos irmãos sentarem. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos, por favor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Isaías 40, amém? O livro do profeta Isaías, irmãos, ele pode ser dividido aí em duas partes, né? Até o capítulo 39 e depois a partir do 40. Até o capítulo 39, o profeta Isaías ele vem com uma palavra de repreensão, uma palavra dura com o povo, um povo que está longe do Senhor, um povo que andou em caminhos difíceis, né? Complicados. Mas a partir do capítulo 40, Isaías traz uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento. Ele começa a falar de uma maneira mais clara sobre a vinda daquele que traria luz para as trevas. A vinda daquele que seria moído pelas nossas transgressões, que levaria o nosso castigo, que traria salvação para um povo que andava nas trevas. E o capítulo 40, ele tem uma palavra que é muito encorajadora para nós. E quem é Deus? Quem é Deus? Né? Quem é o Deus que nós servimos? Qual o tamanho do Deus que nós servimos? Né? Tem aquela historinha que um filho pergunta para o pai, qual o tamanho de Deus? Né? E aí o pai olha, vê aquele avião passando lá em cima, e aí diz para o filho, aquele avião é grande? E o filho diz, não, é pequenininho, bem pequenininho, desse tamanho. Aí o pai leva o filho no aeroporto, e o avião está ali em terra, e o pai pergunta para o filho, esse avião é grande? E o filho diz, sim, esse avião é muito grande. Aí o pai diz, pois é, esse é o mesmo que estava lá em cima voando. E com Deus não é diferente. Quanto mais longe, menor ele é. Quanto mais perto, maior ele é. Então, quem é Deus para você nessa noite? Quem é Deus para você nessa noite, irmãos? Né, o Senhor, desde o início do culto, está me incomodando para a gente crer no Deus que realiza coisas inacreditáveis, inesperáveis e impossíveis. Falta a gente crer nisso, né? Talvez a gente seja aquela criança que está olhando o avião lá no céu. A gente precisa ir no aeroporto e ver o avião bem pertinho de nós. Eu queria que você agora chegasse nesse lugar e visse Deus bem pertinho de você. Porque olha o que Isaías diz, por exemplo, no verso 12 desse capítulo. Você pode ler aí na sua Bíblia uma pergunta que Isaías faz. Aqui são duas perguntas, na verdade, né? Olha aí as perguntas que Isaías faz no verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem fez isso, irmãos? Hein? Imagina o oceano que Deus toma na palma da mão dele. Né? Você não consegue, né, nem fazer isso com um balde ou com um copo de água. Né? Se você pegar um copo de água de 200 ml e virar na sua mão, ela vai derramar. Né? Mas Deus mede os mares na concha da sua mão e os céus a palmos. Né? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. Está vendo? E Isaías ele vai seguir chamando a atenção do povo para que o povo olhe e veja quem Deus é. E aí, ele vai chegar no verso 25, eu quero ler a partir do verso 25, para a gente orar. Ele vai dizer assim, com quem vocês vão me comparar? Então, eu quero lançar essa pergunta para mim e para você. Com quem você tem comparado Deus hoje, agora? Hein? Será que
essa questão que está te incomodando tanto, deixando você sem dormir, será que ela é maior do que Deus? Será que você não está comparando isso com Deus? Então a pergunta do profeta é: com quem você vai me comparar? Com quem nós podemos comparar a Deus, né? Davi diante de Golias, você vem com espada, com escudo, com lança, eu vou em nome do Senhor. Você não me desafiou, desafiou o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, foi esse que você desafiou, por isso você está perdido. Então nós, da mesma forma, com quem nós vamos comparar a Deus? A quem eu seria igual, diz o santo? Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só estrela vem a faltar. Todas elas obedecem à voz do Senhor. Porque então você diz, Jacó, e você fala, Israel? Porque então você diz, e aí coloque o seu nome nisso. Porque então você diz, coloque o seu nome aí nesse verso. E você fala, coloque o seu nome aí nesse verso. O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. E aí, olha que reviravolta que Isaías dá tão forte. Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado. Você está cansado? Ele multiplica as forças. Você está sem força? Ao que não tem nenhum vigor, você não tem vigor? Então ele fortalece, ele multiplica, ele traz vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços exaustos caem. Aí coloque o seu nome aí. Mas eu, que espero no Senhor, renovo minhas forças. Subo com asas como águia, corro e não me canso, caminho e não me fatigo. Coloque o seu nome aí e diga assim: eu, que espero no Senhor, renovo minhas forças, subo com asas como uma águia, corro e não me canso, caminho e não me fatigo. Queria que você falasse de novo, com mais fé. Mas eu, que espero no Senhor, renovo minhas forças, subo com asas como águia, corro e não me canso, caminho e não me fatigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, tantas são, Senhor, tantas são as coisas diante dos nossos olhos, que trazem cansaço, que trazem às vezes desesperança, que trazem, Senhor, uma perspectiva tão ruim para os dias de amanhã. Mas nessa hora, Senhor, nós somos aqueles que esperam no Senhor. Nós somos aqueles que confiam no Senhor. Nós somos aqueles que descansam no Senhor, no Criador dos céus e da terra, no Criador dos confins da terra, naquele que chama as estrelas pelo nome, daquele que criou todas as coisas, que fundou a terra e que sustenta todas as coisas, daquele que nos criou, que nos formou, que escreveu os nossos dias, Pai. É no Senhor que nós cremos, e é ao Senhor que nós apresentamos nossas orações, nossas súplicas, nossas petições, nossos clamores, nossas ações de graça nessa noite, crendo e confiando, Pai. Tu és o Deus que faz o inesperado, Tu és o Deus que realiza o impossível, que faz o inacreditável, Senhor. Tu és o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Tu és o Deus que abre portas onde não tem parede, Senhor. Tu és o Deus que abre o mar, Senhor. Tu és o Deus que ressuscita os mortos, que cura o cego, que faz o surdo ouvir. Tu és o Deus que cura o mudo, porque é o Senhor quem criou a boca.
Tu és o Deus que levanta o caído. Tu és o Deus que toma aquele que está no pó e no lamaçal e faz assentar com os príncipes. Tu és o Deus, Senhor, que ressuscita o ventre e faz a estéril dar a luz e amamentar uma criança no braço. Tu és o Deus que não esquece as nossas orações, mas é aquele que recolhe as nossas lágrimas. Tu és o Deus que conhece a nossa vida, que sabe aquilo que nós suportamos, e no momento certo o Senhor traz o escape, porque Tu não és um Deus ausente, mas um Deus presente, Senhor. Então nessa noite nós queremos clamar a Ti, Senhor. Nós queremos apresentar ao Senhor tudo aquilo que nós não temos força, tudo aquilo, Senhor, que nós não mais sabemos como fazer. Não tem, Senhor, nem estratégia, não tem planejamento, mas, Senhor, nada foge ao Teu olhar, nada está fora do Teu plano, nada está fora do Teu projeto. Então nessa noite, Senhor, apresentamos nossas vidas em Tuas mãos. Toma, Senhor, o Teu povo aqui nessa noite, cada um que aqui está, enfrentando grandes lutas, grandes batalhas, fortalezas enormes, Senhor, grandes muralhas, gigantes. Senhor, Tu és o Deus que derruba as muralhas, Tu és o Deus que destrói as fortalezas, Tu és o Deus que derruba os gigantes. Aleluia, Pai. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor é vencedor, é vitorioso. O Senhor é Deus, é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Pai. O Senhor é aquele que nos deu vida, é aquele que preparou uma morada e virá nos buscar. O Senhor é fiel, aleluia. O Senhor disse: eu estou com vocês, eu nunca, jamais irei desamparar vocês, e todas as minhas promessas em Jesus está o amém. Então nessa noite, Pai, nós cremos e oramos em nome de Jesus, que embora nossos olhos não vejam, Senhor, lá no horizonte está a resposta. Embora nossos olhos vejam nuvens escuras, mas depois dessas nuvens o sol continua brilhando, Senhor, porque Ele nunca deixa de brilhar. Assim é o Senhor conosco, assim é o Senhor, Pai, e nós cremos. E nessa noite, Pai, nós queremos falar como Teu servo Paulo: eu criei, por isso eu falei. Então eu creio, Senhor, por isso estou orando em Teu nome, Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e grandes coisas o Senhor fará. Jesus, eu quero orar por salvação. Salva, Senhor, aquele que ainda não Te conhece. Quero orar por conversão, Senhor. Converte os nossos entes queridos, converte os cônjuges, converte os filhos, converte os irmãos, converte o pai, converte a mãe, Senhor. Estenda a Tua mão nessa hora, Jesus, realizando salvação, repreendendo todo o mal, Senhor, todo espírito maligno que tem aprisionado aqueles que amamos. Nessa noite, Senhor, nós oramos por libertação, por correntes quebradas, Senhor. Oramos por pessoas sendo retiradas do império das trevas para o reino do Teu Filho amado, Pai. Aleluia, Senhor. Colocamos essas vidas em Tuas mãos, Pai, e cremos na resposta que virá. Senhor, em nome de Jesus, estenda a Tua mão e opera a cura. Restaura a saúde daquele que está enfermo nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, que toda enfermidade saia em nome de Jesus. A enfermidade do corpo, a enfermidade da alma, Senhor. Que nessa hora, com Teu toque poderoso, o Senhor venha trazendo cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oramos a Ti nessa noite. Apresentamos ao Senhor nossas orações, nossas famílias, nossas vidas. E cremos, Pai. Oramos crendo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquele que tudo faz. É no Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. E glórias ao Senhor. Amém, meu irmão. Creia em nome de Jesus, que o Senhor é Deus para realizar grandes milagres. Há um livro chamado, poder sentar, irmãos, chamado Um Vinho Novo é Melhor. E a sinopse do livro diz assim: a história daquele que creu no inacreditável, viu o invisível e recebeu o impossível.
A história daquele que creu no inacreditável, viu o invisível e recebeu o impossível. É a história do irmão Robert Tom, um irmão da África do Sul, que experimentou milagres sobrenaturais na presença do Senhor. E esse livro conta o testemunho da vida dele. O vinho novo é melhor. Eu quero pedir aos irmãos da diaconia, nós vamos estar entregando os nossos dízimos e ofertas, lembrando aos irmãos que os irmãos vão distribuir também os envelopes azuis. Esses envelopes azuis, se você desejar fazer uma oferta para o pagamento das despesas com a energia solar, aí você pode tomar esse envelope e fazer uma oferta. Toda oferta que recolhemos no envelope azul, nós estamos separando para o pagamento da energia solar, que faremos a segunda parcela agora no início do próximo mês. Amém? Irmãos, terça-feira começamos o grupo de casais. A gente tem aí 7 casais confirmados para o grupo e terça-feira, 19 horas, teremos a primeira reunião, vai ser aqui na igreja. Se você deseja participar do grupo de casais também, me procure no final do culto hoje, porque a gente vai preparar o material para trazer na terça-feira. E nós vamos começar o grupo na terça-feira. Será aqui na igreja a partir das 19 horas, ok? Então me procure em nome de Jesus. Quinta-feira, irmãos, tem reunião dos homens, novamente. Estamos estudando esse livro aqui, O Homem Bíblico. Estamos no 2º capítulo, né? Quer dizer, estudamos o 2º capítulo e vamos... Obrigado, irmã. Vamos para o 3º capítulo agora, quinta-feira. O Homem Bíblico. E, irmãos, tem alguns livros ali na entrada da igreja que estão para a venda. Os irmãos que quiserem adquirir algum livro para leitura. Tem livros ali muito importantes para a sua leitura, irmãos. Eu separei aqui alguns para te mostrar. Por exemplo, esse que está na minha mão, o título é Por que crer na Bíblia? Por que você crê na Bíblia, hein, irmão? Por que você crê na Bíblia? Por que a Bíblia fala e você acredita? Então, você precisa saber disso, não é? Então, esse livro diz, o título é Por que crer na Bíblia? A autoridade e a confiabilidade da palavra de Deus. O autor é o John MacArthur. Tem também um livro aqui para a criação de filhos, Crianças Firmadas na Rocha. Né? Você que tem filhos pequenos, irmãos, leia boas literaturas, vai te ajudar muito na criação do seu filho. A gente tem também ali 2 livros, um deles é Sabedoria para Crianças, o outro é Prudência para Crianças. Todos os 2 livros são baseados no livro de Provérbios. Sabedoria, no livro de Provérbios, e Prudência, no livro de Provérbios. O que é que o livro de Provérbios fala sobre esse tema? Aplicando para as crianças. A gente tem ali também, no final do culto, você pode olhar com calma e procurar a diaconia. Os preços estão em cada um dos livros aí. Eu quero encorajar você a fazer boas leituras. Nós somos homens e mulheres de um livro só, a Bíblia. Esse é o nosso livro, é a nossa regra de fé e prática. Mas o Senhor tem usado irmãos abençoados para também nos ajudar a ter entendimento daquilo que lemos. Então, vale a pena você também ter literaturas que abençoam, não é? Como eu falei hoje de manhã para os irmãos, quando a gente separa tempo para ler um bom livro, nós enchemos a nossa mente com coisas tão fantásticas, tão boas, né? Mas quando a gente senta na frente da televisão, a gente enche a nossa mente de um monte de coisa que não presta, né? E isso daí é fato, né? Mas quando você senta para ler um bom livro, isso enriquece você, né? Aí você vai dizer assim, pastor, mas tem programas que são muito bons, tal. Sim, são. Mas mesmo esses programas que são bons ali, que trazem uma boa mensagem, mesmo eles não produzem em nós o que um bom livro produz. Então, vale a pena, viu? Vale a pena, em nome de Jesus. Quero chamar as crianças aqui na frente também, para nós estarmos orando também por elas. Ainda, irmãos,
mais avisos ainda. No próximo domingo, no culto da noite, nós vamos receber os irmãos da Missão Vida. Os irmãos da Missão Vida vão estar aqui. Pastor Emanuel e alguns irmãos de lá da Missão Vida vão estar aqui visitando nossa igreja, próximo domingo à noite. E no dia 30 de julho, que é o domingo seguinte, o último domingo, nós vamos fazer um culto missionário. Vamos falar sobre o tema de missões. Então, quero pedir aos irmãos para estarem orando por essas programações, ok? Nós, durante a semana, irmãos, nós vamos compartilhar no grupo informações sobre o encontro de corais, tá? Então, a gente vai conversar com Cacilda, né, Diego, e durante a semana a gente vai estar colocando no grupo as informações, tá bom? Pedir aos irmãos para aguardar no decorrer da semana. Vamos orar pelas ofertas e pelas crianças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós apresentamos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Nós oramos pedindo Tua bênção, Pai. Pedindo ao Senhor para multiplicar esses valores, para que haja sustento e mantimento em sua casa. Oramos também por cada família, Senhor, aqui representado, pela sua igreja, Pai, o Teu povo. Pedimos a provisão, a prosperidade, o sustento em cada lar, Senhor. No nome de Jesus, Pai Santo. Oramos pelos irmãos que estão trabalhando. Pai, abençoa, Pai, as empresas onde os irmãos trabalham, para a manutenção dos seus empregos. Abençoa os irmãos que são autônomos, que são empresários. Envia provisão para os seus negócios. Pai, abre portas de emprego para o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a vida financeira do Teu povo. Clamamos a Ti. Oramos pelas nossas crianças, também rogando ao Senhor a Tua mão estendida para abençoá-las nesta hora. Fala o coração delas, Pai. Ensina a Tua palavra. Fala com as professoras e usa a vida das professoras para ministrar o coração das nossas crianças. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir, crianças. Quero chamar meu irmão Henrique, que é o mensageiro do Senhor hoje, e já quero estar passando a palavra para o meu irmão. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra, amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22. O versículo 13, para a glória de Deus, vamos ficar de pés, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Vamos ler todos juntos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem disse isso? Jesus, nosso Deus. Amém? Senhor, eis aí a Tua palavra poderosa e maravilhosa. Nós clamamos a Ti nessa hora por socorro. Purifica-nos, Senhor, no Teu sangue. Dá-nos, Senhor, graça. Enche-nos do Teu amor. Quebra em nossos corações as barreiras que existem para aceitarmos a Tua palavra. Revela-se a nós poderosamente, porque ninguém fica diante da Sua revelação, aleluia,
inerte, apático, porque o Senhor, quando se revela, mostra para nós sua bondade, sua grandeza, sua benignidade e a graça salvadora. Opera esse milagre em nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Abra a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo vem depois do livro de Apocalipse, ou de Gênesis. Capítulo 3. E podeis ficar sentados. O tema da ministração é Jesus no Antigo Testamento. Amém? Vamos ver essa linda história de amor de Deus por nós. Está escrito assim no versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Que forma interessante, né? De Deus chamar a atenção de Moisés. Quem era Moisés? Moisés, ele era para ter sido morto diante do decreto de Faraó de matar todos os recém-nascidos lá no Egito. E a mãe colocou ele num cesto na beira do rio. E ele saiu e tirado das águas, por isso o nome Moisés, que quer dizer tirado das águas, ele foi tirado pela princesa, que criou ele no palácio, como se ele fosse um príncipe. Por incrível que pareça, um homem que passou aproximadamente 40 anos no palácio, desfrutando daquelas riquezas, do conhecimento, da cultura, né, de todos os benefícios de morar no palácio, e o melhor, ele não morava lá como servo, ele morava lá como um príncipe, e estava, depois de 40 anos, Moisés no deserto, no sol que castiga, cuidando das ovelhas que nem dele eram. É melhor o deserto, na dificuldade, do que os palácios, na impiedade e na iniquidade. Vamos aprender com Moisés. Deus quis chamar a atenção de Moisés e mostrou para Moisés algo maravilhoso. Um pé de planta envolto numa chama, sem ser consumido. Por que aquela planta não estava queimando? Porque o combustível desse fogo não é uma matéria. O combustível desse fogo é o próprio Deus. Nessa descrição, nós já chegamos a uma conclusão. Que nós podemos realmente confiar em Deus, ir para onde Ele mandar a gente ir, fazer o que Ele manda a gente fazer, porque nós não vamos ser consumidos. Pelo contrário, vamos ficar cheios do fogo do Espírito Santo. Vamos ficar cheios da graça. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o tamanho dele e mais confiante você fica. E nós cantamos um hino sobre obediência à palavra. Cantamos o Pai Nosso, depois cantando alguns trechos do livro de João, capítulo 14, que falava das bem-aventuranças para aquele que obedece. E é realmente impactante. Você, uma pessoa que não tem nenhuma perspectiva de fazer nada no mundo espiritual, pela busca do Senhor, começar a ser instrumento de milagre na face da terra. O versículo 3 diz assim: e Moisés disse: agora,
Me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Muitos de nós acham que Deus não conhece a gente, né? Deus chamou Moisés pelo nome. Deus te chama essa noite pelo nome. Deus não está chamando você de uma forma coletiva. Ele quer que você faça parte do corpo. Mas Ele quer encontrar você e falar com você e ter relacionamento pessoal com você. Gente, quando uma vez eu pensando, por que Deus tem a voz de muitas águas? Aí eu pensei assim, porque Ele está acostumado a ouvir ao mesmo tempo a oração do japonês, do inglês, do brasileiro, do português, do africano. Aí vem aquele som tudo misturado, e Ele recebe aquele som e Ele identifica cada um pela pessoa. É a voz de Henrique, é a voz do pastor Técio, é a voz do irmão Paulo, é a voz, e Ele conhece aquela voz. E quando Ele fala, porque muitos falam a mesma coisa, muitos pedem a mesma coisa, Ele fala de um jeito igual como está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E todos ouviam em sua própria língua as maravilhas que o Senhor fez para o povo de Israel. Esse é o nosso Deus, irmãos. Não limite Ele. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É terra santa. Quantos de nós, para fazer as coisas para o Senhor, vem cheio de indumentária, né? A gente está estudando o livro de Juízes no CTO, e a história de Gideões mostra que mais de 30 mil homens se escalaram para lutar contra os inimigos de Israel, e Deus foi tirando, e Deus só deixou 300. A tropa que vinha contra tinha milhares de homens, mas Deus abateu a tropa toda apenas com 300. Na porcentagem, 300 é 1% dos 32 homens que se apresentaram inicialmente. E muitos de nós estão fazendo como você vai ver Moisés fazer, criando dificuldade para fazer a obra de Deus. Não crie dificuldade. Deus mandou fazer, faça. Não é pelas suas qualificações que Deus vai fazer a obra. Nunca será, irmãos. Deus vai fazer a obra por causa do nome dEle. Versículo 6, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Gente, Deus trouxe à mente de Moisés a lembrança do relacionamento dele com essas 3 pessoas. Por quê? Porque eram boas lembranças. Com certeza Moisés não estava pensando em Abraão, Isaque e Jacó. Mas Deus, quando nos vê, Ele está lembrando das coisas boas que a gente fez. Eu assisti uma ministração no podcast chamado Jesus Cop, que eu demorei quase um ano para descobrir que era cópia de Jesus. E a missionária estava falando que ela estava tratando de uma senhora que matou 4 crianças e mais 2 homens para roubar. E essa senhora tinha cumprido pena e tinha saído do presídio, e ela estava tomando conta dessa senhora no centro de recuperação. E quando ela, depois de perder 2 filhos, e estava com um filho de colo, e estava orando, e Deus disse assim: dê seu bebê para a fulana cuidar. Ela disse assim: espera aí, isso não é de Deus. Fulana já matou 4 crianças. Como é que eu vou dar o meu bebê para ela tomar conta?
vou falar com meu marido e certamente ele vai ser contrário a essa ideia. E vai perceber que isso é loucura da minha cabeça, não é Deus falando comigo. E ela liga para o marido, pronto, vou pegar ela lá agora. E ela disse assim, mas você está louco, ela já matou 4 crianças, sim, mas Deus não falou com você? Aí ela foi falar com Deus. E olha o detalhe da mensagem de Deus para ela. Ela ajoelhou e disse assim, Deus, essa mulher matou 4 crianças. Como eu vou deixar a minha filha ser cuidada por ela? O senhor não está lembrado que ela já matou 4 crianças? E Deus respondeu para ela, eu não me lembro mais. A Bíblia diz essas coisas. Porque se Deus ficar pautado nos seus maus feitos, você nunca vai ser salvo. Ele é sábio. Ele investiu em você quando o filho dele morreu na cruz do Calvário para te salvar. E a esperança é que você se conserte. E a porta da graça permanece aberta para que você se conserte. E aquela senhora entrou naquela casa e Deus disse para ela, entregue seu bebê para ela. E ela pegou o bebê. E quando ela pegou o bebê, ela começou a chorar. E chorava copiosamente. E ali ela perguntou para ela, por que você está chorando? Agora eu vejo que Deus me perdoou. Amados irmãos, não vamos julgar as coisas de Deus com a mente humana. Continuemos aqui a leitura do texto. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? A sarça ardia. A salvação de Moisés, de não ter sido morto junto com os meninos do Egito, já era uma prova de um milagre. Sair do meio de escravos para ser criado entre os príncipes, mais outro milagre. Mas também ser criado entre os príncipes de Israel deu a Moisés a noção de como era o Egito. Ele conheceu o Egito do íntimo das suas entranhas. Poder bélico, diplomacia, feitiçaria, religião, costumes. E agora Deus manda ele voltar para aquele povo que era como se fosse os Estados Unidos hoje para a nossa sociedade, o povo que dominava sobre todos os outros povos. Agora, ele conheceu o inimigo. E por conhecer o inimigo, ele disse para Deus que não poderia ir lá libertar o povo. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Na hora que Deus mandar as coisas para você fazer, não seja lógico. Imprudência não faça, mas a lógica vai impedir você de presenciar o milagre, de protagonizar o milagre. Na fé não existe sempre lógica, irmãos. Poucos milagres estão acontecendo na igreja. Muitos de nós, quando tem uma dor de cabeça, preferem tomar um analgésico do que orar. Deus está esperando você clamar por socorro para operar milagres. Muitos de nós estamos acreditando mais na ciência do que em Deus.
Amados, eu não estou mandando vocês aqui serem loucos, não. Aquela conversa de Deus com Moisés não era através de uma teofonia, onde Deus se apresentou de corpo pronto e que ele ouvia, não, era uma sarça ardendo. Quem visse de longe aquela conversa e dizia assim, aquele cara é maluco, está conversando com a planta. Mas Moisés veio de um povo que conhecia o Deus vivo. Moisés, nas suas idas ao povo dele, quando com certeza a mãe dele saía para passear, porque a mãe era a babá dele, e levava ele para conhecer um pouco do povo de Israel, ouviu falar de Abraão, ouviu falar de Isaac, ouviu falar de Jacó, ouviu falar do o que aconteceu na vida dessas pessoas depois que eles tiveram comunhão com Deus. Os milagres, as vitórias, as grandes coisas, as correções. Quem estava falando com ele não era um Deus desconhecido, era um Deus que se revelava. E um Deus que se identificou, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. E como essa expressão remota para a nossa igreja. Abraão é o pai da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E o autor da nossa fé e o consumador da nossa fé é Jesus Cristo. E nós estamos aqui porque nós temos fé em Jesus. Isaac é o filho da promessa. Fomos adotados por Deus. Existe sobre nós uma promessa de filiação. Existe sobre nós a marca do sangue de Cristo. Existe sobre nós o selo do Espírito Santo. Nós estamos destinados para passar a eternidade no céu, na Nova Jerusalém Celestial. Assim como Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel, nós que antes éramos feiticeiros, macumbeiros, todo tipo de religião contrária, nós que éramos adúlteros, ladrões, mentirosos, fomos tirados do império das trevas e colocados no reino do seu amor. Assim como Deus está convocando Moisés para libertar os israelitas da mão de Faraó. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O enganador, o usurpador. Mas esse Jacó lutou contra Deus e com os homens e venceu. E recebeu um novo nome chamado Israel, que quer dizer campeão de Deus. Lá no livro de Apocalipse, Deus diz assim: o que vencer herdará todas as coisas. O que vencer herdará todas as coisas. Eu vos serei seu Deus, e vós serão meus filhos. Quem vencer, o Israel é quem vence. Anula a própria carne para fazer a vontade de Deus. Esse é o Israel. Amém? Versículo 12, Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houverdes tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ou seja, Deus já estava dizendo para ele, você vai e não vai fazer um trabalho aleatório não. Tem uma missão sua, trazer o povo para me adorar aqui, no Monte Horebe, no monte que você está vendo esse milagre. E olhe que naquele monte só quem ardia era a sarça. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi?
Versículo 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E a gente vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, estuda a Bíblia, e corre a Bíblia, e chega aqui em João 8,58, assim, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem está falando com Moisés? De quem era aquela voz? Na verdade, eu vejo Deus brincando com enigmas conosco, na Bíblia toda. Ele quer despertar o nosso interesse pelo estudo da Bíblia. O problema, é que a gente não fica mais sozinho com Deus. Não ficamos mais sozinhos com Deus. É Deus e o celular, é Deus e a televisão, é Deus e um monte de coisa. Muitos de nós estão achando que é crente porque quando você está fazendo faxina, você está ouvindo um louvor. Mas o seu foco não são as mensagens do louvor, é a faxina. Na verdade, o louvor está lhe ajudando a ter mais força para fazer a faxina. Mas você não está adorando a Deus no seu particular. Eu não quero que você pare de fazer isso. Continue fazendo. Mas também não negligencie o seu particular com Deus. João 8,24, por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você não crê que aquele Deus que morreu na cruz do Calvário é o mesmo Deus que jogou as 12 pragas do Egito, meu irmão, eu sinto muito. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é Jesus. Precisamos entender essas coisas. João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 10,7, tomou, pois, Jesus e disse-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10,11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Deus disse a Moisés, diga ao povo que eu sou, te enviou. João 11,25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 13,13 diz assim, vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. João 12,46, eu sou a luz que vim do mundo. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 13,19, desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acreditais que eu sou. Palavra de Jesus. João 14,6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 18,6 diz assim, quando pois lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Esse texto último fala da súcia de malfeitores que foram pegar Jesus quando ele estava orando com os discípulos. E ali quando aquele povo chegou armado com espadas, com coquentes, que foram conduzidos ali até por Judas, que traiu Jesus. E Jesus se adianta como aquele que protege os seus. Não deixa que nenhum dos seus seja tocado e vai à frente de todos e diz assim, o que é que vocês estão fazendo aqui? Quem é que vocês procuram? E eles dizem que estão procurando Jesus e ele diz assim, eu sou. E alguém pode botar aí um estrondo, um trovão, pode falar o que for, pode pensar que Deus disse isso de uma forma, de uma voz supersônica, pode pensar o que for. Eu não creio assim, eu creio que ele só disse assim, sou eu sou. E todo aquele poder bélico que veio prender um homem só caiu no chão, porque quando Jesus se revela, as trevas são consumidas. Quando Jesus se revela, o inimigo corre para trás. Quando Jesus se revela, irmãos, pense quantos crentes abatidos, tristes,
E por um momento eles estão esquecidos de Jesus. Aí quando o Espírito Santo traz à memória as coisas que nos dá esperança, que é o cuidado e o zelo de Deus por nós, o mal vai embora. O mal vai embora. Versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Gente, Jesus estava revelando para Moisés a igreja, fé, filiação, conversão, mudança de natureza. Os 3 personagens da Bíblia que mostram um homem de fé, mostra o filho amado da promessa e mostra um pecador, quanto mais, sendo transformado no seu íntimo. Sai Jacó correndo do arraiá, porque ele traiu o irmão dele. Vai e passa anos lutando e sendo enganado, mas sem parar a luta, e quando ele volta diante da ordem de Deus, ele sai de madrugada e o anjo do Senhor guerreia com Jacó, e Jacó não desiste. É uma noite de peleja, irmãos. E Jacó recebe um novo nome, Israel. E Jacó não volta para confrontar o irmão dele. Antes, ele entrega para eles ofertas, numa atitude pacífica de reconciliação. Não é o mesmo Jacó que fugiu. Foi transformado. Quando você estiver passando pela prova, pelas dificuldades, Deus está tratando o seu caráter. Glorifica o Senhor, porque Deus só corrige o filho amado, irmãos. Deus só corrige o filho amado. Versículo 16: vai e ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. A uma terra que mana leite e mel. Mas os espias disseram que a terra só tinha gigante e homens violentos com carros de ferro. Mas a Bíblia diz que Josué e Calebe não. Disseram que a terra era boa. Não olharam para os obstáculos que tinham que vencer. Olharam para o Deus da promessa. Confiaram. E disseram assim: Deus não mentiu. A terra tem realmente, aleluia, um maná de leite e mel. Nós estamos saindo do inferno e das trevas do mundo natural para ir para um lugar onde é tão gostoso que nem a luz do sol vai queimar a nossa pele. O problema é que tem inimigos para serem vencidos. Satanás e seus demônios e a nossa própria carne. Porque todos os outros inimigos, Jesus já venceu na cruz do Calvário. Venceu também Satanás e seus demônios. Mas ele peleja para que a gente seja enganado, assim como foi com a serpente no deserto.
E nós precisamos estar com os radares ligados, com os ouvidos atentos. Porque a eternidade, ela existe para todos nós, porque nós somos eternos em Cristo. Quando Jesus nos fez a imagem e semelhança dele, uma das coisas que existe em nós é a eternidade, a consciência do existir. E todos nós vamos ser, aleluia, levantados do trono, alguns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Aonde você quer escolher passar a sua eternidade? Versículo 18. E ouvirão a tua voz, e ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Olha só a situação. Para o povo de Israel, Deus se revela: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A tradição oral naquele tempo, irmã, era uma religião. Contar a história de pai para filho, sem tirar nem colocar nada, era uma das obrigações dos jovens, das crianças, aprender. Porque assim ele aprendendo, ele já passava para os filhos que chegassem. É por isso que nós temos que acreditar na Bíblia, porque o Espírito Santo se preocupou em manter a história inviolável. E é pela fé também que nós acreditamos. Mas os documentos estão aí, as Bíblias, para a gente ler e não questionar. Porque se você for olhar na história, poucas civilizações têm a história tão documentada quanto o povo de Israel. E só por causa de Jesus, porque toda essa história aponta para Cristo. Para o povo hebreu, ele se apresenta de uma forma. Mas para os egípcios, ele diz assim: o Deus dos hebreus. O Deus dos hebreus. Quantos deuses os egípcios tinham? Centenas de deuses. Cada povo tinha o seu próprio Deus. Olha a diferença da forma como Deus se revela para aqueles que Ele quer salvar. Ele dá conteúdo, Ele dá experiências, Ele relembra a história. O caminho entre o Egito e o monte Horebe era de 3 dias de caminhada no deserto. Nós sabemos que o povo levou 40 anos caminhando. Quantos de nós estamos atrasando a obra de Deus por falta de fé e rebeldia? O caminho do deserto começou com uma porção de pessoas. Durante 40 anos, aqueles homens e mulheres tiveram filhos. E todos, com exceção de Josué e Calebe, que peregrinaram esses 40 anos no deserto, morreram no deserto. E não entraram na terra prometida. Gideão, no primeira chamada de guerra, veio 32.000 homens, mas Deus só escolheu 300 para guerrear. O reino de Deus é seletivo. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Como, diante dessa realidade espiritual, ser meio cristão? Achar que você vai ser um bom cristão agindo com o Deus que se revela igual como se age com os deuses do mundo?
E olhe que Deus já lançou sobre nós uma revelação dura, que ele diz assim, ó, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Temos que ter zelo, cuidado. Não é só fé, irmão. É ter um amor. Ame ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ame ao Senhor seu Deus no trabalho, ame ao Senhor seu Deus na escola, ame o Senhor seu Deus na sua função doméstica, ame o Senhor seu Deus nas amizades e ame o Senhor seu Deus nas suas obrigações espirituais. Versículo 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Moisés nem sabia das 12 pragas. E cada praga, Moisés se fortalecia mais. E eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis ao Egito. A vara de Moisés, Êxodo 4, de 1 a 17, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. O cajado de pastor era o que Moisés tinha na mão. O que é que você tem na mão para entregar ao Senhor? É uma vara? Entregue. É com essa vara que ele vai fazer grandes coisas. Uma vez eu vi uma senhora pregando sobre missões. Ela era presidente, não era da Jocum, não. Era do Instituto aí de Teologia, que tinha missões no mundo todo, e ela disse assim: você pode fazer missões indo, orando ou contribuindo. E ela foi mostrando na Bíblia os textos bíblicos que corroboram com aquilo. Paulo agradecendo a contribuição da igreja, Paulo indo, a intercessão dos irmãos alterando a situação diversa dos missionários. O que é que você tem na mão? A pergunta é: você tem joelho para orar? Use o que você tem na mão. Quando você investe no reino de Deus, seja lá o que for, irmãos, você está investindo na sua própria vida. Você não está dando nada para a igreja, nem para pastor, não. Não pense que a relação de Deus vai ser material. Nunca será. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E o Senhor disse-lhe: o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Versículo 6. E disse-lhes mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão
a voz do derradeiro sinal. Versículo 9. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que tomares do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. E ouvindo esses textos, essas 3 sinais, a vara se transformando numa serpente, vendo ele falar da mão no peito, ficando leprosa, da água que se transforma em sangue, eu fiquei olhando assim, o Senhor está de brincadeira comigo, Jeová. Jesus, o Senhor está brincando com todas as pessoas, mandando escrever isso aqui. Irmãos, a serpente aponta para Jesus. Eu fiquei olhando assim, acompanhe comigo o raciocínio, Mateus 23, 33. Jesus diz assim, para aquele povo que estava todo em pecado: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Números 21, 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Romanos 8,3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos. Olhe para a serpente e fique curado do veneno da serpente. Olhe para Jesus e serás salvos. O cajado de Moisés era a lei, irmãos, que não salvava ninguém, mas mostrava quanto nós somos pecadores. E aí, aleluia, Deus faz uma analogia, joga o cajado no chão e o cajado se transforma em serpente. E aí você fica assim, meu Deus, por que unir essa situação, essa narrativa a Jesus Cristo? Porque Jesus nasceu da carne, da raça de víboras. Foi na carne do pecado, na carne da serpente, que Jesus venceu o pecado. E assim como a serpente se levantou no deserto e curava todos que eram picados pelo veneno da serpente, assim Jesus se levantou na cruz do Calvário e atraiu todos nós a Ele, porque é impossível deixar de amar a um Deus que morre na cruz pelos seus filhos. É uma analogia, eu fiquei assim, meu Deus do céu. E o peito, onde Moisés botava a mão e saía leproso. Lepra é pecado, irmãos. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E Jesus se apresenta: eu sou aquele que sonda os corações. Jesus conhece os nossos corações, sabe os nossos pecados, sabe as nossas inclinações, mas não é por isso que Ele deixou de escalar o nosso nome para sermos salvos essa noite. Ele escala seu nome para a salvação. Ele se revela aqui e precisa você tomar uma decisão hoje. Peito, coração enganoso do homem. Bota a mão aí, Moisés. Tira a mão. Lepra. Lepra. E foi nessa carne de pecado que Jesus venceu a morte e o inferno na cruz do Calvário. E a redenção pelo sangue. E se não crerem em mais nada, pega a água e joga na terra. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Êxodo 12, 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós
praga de mortalidade, praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 24:8. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. O sangue de Jesus Cristo, que impediu que o anjo da morte visitasse a casa daqueles que tinham fé, para matar o cordeiro perfeito cevado e pegar o seu sangue e colocar, marcando o peitoril das portas. Lucas 22:20, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. João 19:34, contudo um dos soldados lhes furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Jesus se revelando no Antigo Testamento, mostrando-se como prova para o povo hebreu acreditar em Moisés. Jesus se mostra hoje no Novo Testamento, colocando-se como prova para que você acredite nele. A eternidade, sim, mas a eternidade pode ser no céu ou no inferno. Como eu disse aqui, ele é a porta do redil das ovelhas. Só em Jesus há livramento de inferno e firmeza no céu. Versículo 10, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Quantos de nós perdemos a oportunidade porque achamos que somos incapazes? Quantas pessoas, uma vez estava um casal brigando no posto de gasolina, e aí Deus me disse assim: fale para ela que eu não deixei ela nascer para ficar nessa situação, que eu tenho um propósito na vida dela. Eu digo: Senhor, se eu for me meter ali, o cara vai me bater. Mas eu fui e disse, e a briga acabou, irmãos. E ela, de desesperada, começou a sorrir. Não sei o que ele estava, nem por causa da briga. Quantas vezes chegou uma vez uma senhorita que trabalhava comigo, e ela não gostava de mim porque eu era crente, e ela era de outra religião. E quando ela chegou, abatida, toda arrumada, por fora, uma árvore de Natal. E Deus me mostrou o abatimento daquela mulher. E Deus disse assim: bote a mão na cabeça dela e repreenda o mal. Eu disse: ela não gosta de mim, eu vou acabar sendo, vamos dizer assim, receber uma atuação na justiça, até porque eu era gerente dela. Faça o que eu estou te mandando. Meti a mão na cabeça dela e comecei a orar. E ela fechou os olhos. E ela começou a chorar. Quando eu penso que não, tem uma fila de gente: ore por mim também, ore por mim também, ore por mim também. Muitos de nós estamos perdendo as oportunidades por falta de fé. A gente está vendo Jesus de longe e acha que ele é um aviãozinho pequeno. Nosso Deus é grande. Irmão, vocês não têm noção. O maior poder bélico do mundo na época foi destruído por um homem gago, mas que estava amando de Deus. Por que temas? Por que abatimento? Por que falta de fé? Leia a Bíblia. Nada do que está escrito você vai poder fugir. Mas tem um escape. Qual é o escape? É o de não sofrer? Não. É de passar a eternidade no céu.
Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na tua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haver de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. A vara representa Jesus. A vara é o cajado do pastor. A vara é o Deus que encarnou na carne do pecado e venceu a carne do pecado e se entregou na cruz para nos salvar, mas no terceiro dia ressuscitou. Nós precisamos aceitar a Bíblia toda, viver, desfrutar de um relacionamento com Deus autêntico, pararmos de sermos emotivos, algumas vezes racionais, diante do que Deus manda fazer. Tenhamos fé, tenhamos amor, cheguemos-nos a Deus, irmãos. Deus só quer te abençoar. Pé de pinto não mata galinha. Ele quer te proteger em todas as situações, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo hoje. Fique de pé, irmãos. O Deus de Moisés e Josué é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. O Deus de toda a eternidade está no controle. O Deus de toda a eternidade está no controle. Nosso Deus é poderoso, o meu Deus é poderoso. Se o teu coração parar de bater, Ele sopra em tuas narinas e te traz de volta a vida. O meu Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Se o teu coração parar de bater, Jesus sopra em tuas narinas e te traz de volta a vida. Eu vejo o Senhor Jesus em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele se revela das diversas formas para nos dar segurança, para nos fortalecer, para nos abençoar, para agirmos acima das circunstâncias, por fé à palavra, por amor a Deus Pai eterno todo-poderoso, por adoração, porque Ele é Deus eterno e Salvador, e a graça dEle e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Em nome de Jesus, Senhor, recebe a Tua igreja, trata as feridas, liberta, Senhor, aqui os cativos. Pai, dá coragem, dá ânimo, mostra, Senhor, que não existe Faraó e seus exércitos que possa abater um crente obediente ao Senhor. Visita-nos, Senhor, e continua nos animando, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor fale mais ao nosso coração. Amém? Antes de você sair, passe ali para você tomar um livro e ter uma semana aí abençoada de leitura. Os varões, os irmãos, o homem bíblico, tá? Então, você que não comprou ainda esse livro para você estudar, tem mais 2, tem 3, né, aí disponível. E quinta-feira estamos reunidos aí, os homens, tá? Quinta-feira, 19 horas, amém? Irmãos, que o Senhor fale mais ao seu coração, amém? Terça-feira, grupo de casais, 19 horas também, amém? E que o Senhor fale mais ao nosso coração. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos Teu nome pela Sua palavra, Senhor. Tão preciosa, Pai, tão perfeita, tremenda é a Sua palavra, Senhor. Que a Sua palavra traga temor ao nosso coração e então sabedoria, entendimento, direção. Espírito Santo, aplica em nós a Sua palavra para que trilhemos o Seu caminho. Em nome de Jesus, nos leve em segurança ao nosso lar. Dá-nos uma semana de grandes vitórias na Tua presença, Senhor. Nós queremos estar cada vez mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa as famílias aqui representadas, Pai. Estenda a Tua mão, derrama a Tua presença, a Tua graça, a Tua bênção, Pai, sobre cada família. Em nome de Jesus. Assim oramos, agradecidos ao Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite, porque sabemos que grandes coisas o Senhor fez, e os nossos olhos verão, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com as nossas famílias e com a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. As palmas louvam o Senhor, irmãos.